Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui tentando trazer conteúdo interessante e já comentei algumas vezes aqui sobre IA e hoje vou falar os dois lados disso, principalmente em relação à arte. Estou falando como alguém que também escreve, sim, tem um livro de contos escrito, escrevo poeminhas, lá no Instagram tem tudo isso. Livro gratuito, aliás, para quem quiser ler. E que eu queria falar sobre IA e arte? Eu estou vendo uma revolta de artistas, desde profissionais, amadores, em relação a IA e uso de IA. Só que tem um problema sério. E vou jogar a verdade aqui. Ninguém se importa. Ah, eu estou revoltado porque tem alguém usando IA para escrever um poema. Ninguém se importa. Se o poema for bom, as pessoas vão ler. Pô, eu escrevo um livro, gasto um tempão, o cara para escrever, o livro usou um monte de IA. Ninguém se importa. Se for boa, a pessoa vai ler. Ou melhor, ela se importa se ela souber. Fizeram um experimento, a pessoa pôs um Van Gogh autêntico e falou que era de IA. E as pessoas criticaram, falaram, dá para perceber que não é igual, dá para perceber que não tem os mesmos traços. Era o Van Gogh autêntico. Ou seja, efeito placebo. Se a pessoa sabe que tem IA, ela reclama. Se ela acha que tem IA, ela reclama. Se ela não sabe, tá tudo bem. E o pessoal tem reclamado bastante. E a dura realidade, estou falando como quem escreve, é que ninguém se importa. Eu peguei um poema meu e, primeira coisa, eu perguntei para ele se o meu poema era feito por IA. Ele falou que era. Mas lá vai a IA tomando crédito dos outros, né? Isso já gerou outros problemas e outras complicações. A IA falar que ela que produziu textos que ela não produziu é um problema sério. Mas, enfim. E, a parte disso, pedi para ela fazer um poema igual. Não é que o poema ficou bom? Ficou bom. Não estou nem comparando com o meu, estou falando absolutamente. Ficou bom. Eu pedi para ela mudar algumas coisas, o poema ganhou um certo tom religioso que eu não achei legal. E só falei, você muda algumas coisas? Daí o poema ficou pior. Daí ela errou uma rima, ela rimou primavera com inteira, que não é rima. Primavera não rima com inteira. E depois, quando eu fui pedindo, fui trocando até ele corrigir, o poema não estava com a mesma qualidade. Perdeu um pouco o sentido, perdeu um pouco, algumas frases ficavam jogadas, você via que não conectava tão bem. Então daí o poema ficou pior. Mas a primeira versão, que eu deixei bem livre, isso é o mais interessante. Eu tentando melhorar o poema, ele piorou. Quando eu joguei livre, ele fez um poema até que o tom religioso ficou alto pro assunto, enfim, mas que ficou bom. Ficou bom. E é isso. E perguntei até para as pessoas, mostrei para algumas pessoas, e assim, absolutamente falando, esse poema de IA tá bom. Então é este o problema. Eu vi o pessoal reclamando de jogo. Ai, porque agora a pessoa usa IA para fazer jogo de computador, para fazer a arte. Cara, se o jogo ficar divertido, o pessoal vai comprar. Ninguém vai chegar e falar, nossa, esse monstro aqui foi gerado por IA. O monstro tá bonito, o monstro tá legal, tá passando uma ideia de rival, de medo. Vão comprar o jogo. Esse é o grande ponto. Falando de alguém que trabalha com programação, é a mesma coisa. Ninguém vai ligar se o programa foi feito por IA ou não. Tá funcionando? Cara, vou usar. Daniel, vou pagar você, sem mudar o assunto, vou pagar você para fazer algo que a IA faz de graça? Não vou. Vou pagar por um livro R$10, enquanto aquele escritor de IA consegue fazer por R$1, porque ele demorou 1/10 do tempo usando IA? Não vou. Vou pagar R$1. E é este o problema. Por mais que a gente queira valorizar, a IA está se dando bem nisso. Fato. Eu vi uma pessoa que estava comentando isso em relação a louvores religiosos. Tem até pastor feito por IA. E o que acontece? A gente sempre teve uma ideia de que a IA não teria alma. Só que uma coisa que as pessoas erraram muito. Quando você trata de alguns assuntos, principalmente assuntos de sentimento, você não tem certo ou errado. E o grande problema da IA é a alucinação, que é justamente errar. Quando você está tratando de um poema, não tem certo ou errado. Ok, a IA alucinou e rimou primavera com inteira, mas é fácil de corrigir. E, como eu falei, eu faço em 1 minuto um poema que fica tão bom quanto, mas fica muito bom, enquanto quando eu fiz na mão eu demorei 1 hora para fazer o mesmo soneto. E é muito mais rápido. A mesma ideia do livro. Tem um livro de contos que eu escrevi, eu devo ter demorado muito tempo nesse livro. Tem um outro livro que eu estou escrevendo, está demorando muito. Tudo bem, eu também trabalho, enfim, mas está demorando muito tempo. Se eu jogar na IA, ele faz muito mais rápido. E depois eu poderia só corrigir, adiantar, pedir para ele trocar algumas coisas e pronto, virei escritor de IA. E de novo, alguém vai ligar? Não. Esse é o ponto. Se a pessoa souber, ela liga. Pô, tô sabendo, não vou apoiar. Se a pessoa não souber, ela não liga. E a IA está ficando boa, está melhorando, a ponto de ficar difícil reconhecer o que é IA, o que não é IA. E por isso que eu falei, não tem alucinação.
Ok, num livro ela pode alucinar e de repente o personagem que chama Daniel, ela vai começar a chamar de José. Mas você percebe e você corrige. Que eu falei escritor de IA. Ah, eu fiz um roteiro de filme, ela alucinou, de repente fez surgir um elefante do nada. Você manda ele corrigir essa cena. Cara, tira esse elefante daqui. É roteirista, como o pessoal fala, de IA. Então você, e de resto, você não tem a certeza. Você não tem a exatidão de que tem que bater em alguma coisa. Então, infelizmente, pro pessoal reclamando, e tem bastante gente reclamando de artista, de desenvolvedor de jogo, de cantor. Estão metendo pau, tipo, parem com isso, tirem isso, e não é pra fazer arte. Vou responder honesto, ninguém liga. E dói eu falando isso, tá? Tô falando de alguém que também puxa, mas a verdade é, ninguém liga. O pessoal quer consumir conteúdo. O pessoal só vai ligar quando a qualidade estiver ruim. Ah, alguém fez um vídeo que era pra ser engraçado de IA, que você vê que é ridículo. O pessoal vai ligar. Alguém fez um vídeo clickbait usando IA que não tem nada a ver. O pessoal vai ligar. Alguém fez um vídeo que ficou bom. Alguém fez uma música que ficou boa. Que tá dançante, que tem ritmo. Ninguém vai ligar. Ninguém. Esse é o grande ponto. Então, por mais que você reclame, por mais que você fale, eu posso sair falando, pô, tem gente escritor agora que tá conseguindo vender livro, eu não vendi nada do meu livro de contos tá de graça, ninguém lê, tem gente lendo coisa de A. Tem. E eu reclamar sobre isso não vai fazer diferença nenhuma. O pessoal vai continuar usando, vai continuar lendo. E por quê? Porque no final o que interessa é o que está acessível, o que interessa é o preço. E no fundo, e é o que bate, eu estou sendo um pouco real, não estou falando com opinião, no fundo, para 99% das pessoas, está interessando o que elas recebem e o que elas tiram. E não se tem um IA por trás do jogo disso. De novo, desde que elas não saibam, como o experimento do Van Gogh mostrou. E, por um outro lado, isso é um pouco triste. Por quê? Porque se a gente está tendo carreiras, a gente também que estão se acabando, a gente está tendo toda uma parte que está, pouco a pouco, sendo destruído pelo IA. Então é triste você ver alguém que, por exemplo, treinou, que tem um hobby, que escreve, que pinta. Chega a falar, cara, você pinta? Vale nada. Você está fazendo um quadro? Tá aqui, ó, mandei para a IA, ela fez um quadro melhor que o seu, ou igual ao seu. Até porque a IA não tem taxa de aprendizado. Alguém que começou a pintar vai fazer 10 quadros ruins antes de fazer um bom. Alguém que está escrevendo um livro vai escrever 10 livros ruins antes de fazer um bom. A IA escreve um bom em metade do tempo. Então o escritor de IA vai escrever muito melhor do que alguém que está escrevendo sem. E é triste por um lado isso. Você está vendo habilidades de pessoas sendo tornadas obsoletas, sendo, entre aspas, destruídas. No caso de desenvolvedores de jogos, gente perdendo sustento. Por quê? Porque está entrando um IA na história. Porque está entrando uma ferramenta que daí tem as outras questões econômicas, também poderia discutir aqui, mas fica para outro ponto, mas que está entrando, está fazendo e está, vamos dizer assim, melhor do que a pessoa e acabando. Por quê? Porque a pessoa que fez o jogo com IA demorou 1/3 do tempo da pessoa que fez sem IA. E o resultado final está sendo o mesmo. Por incrível que pareça, por mais que a gente não goste de admitir. Aquele paradigma, IA não tem alma, computador não tem alma, nunca vai fazer arte, não está se mostrando verdade. Ao contrário, em alguns aspectos eu diria até que ela está com mais tendência a ter sucesso em arte do que em outras coisas, como por exemplo, pelo menos por enquanto, como medicina, direito, ou algumas coisas que ainda exigem regras absolutas, ela não pode errar, ela não pode alucinar. E é triste por um lado isso, de verdade. Isso já é triste com carreiras, então você tem profissões que praticamente foram totalmente modificadas ou estão sendo drasticamente reduzidos o nível. Você tem gente que está em situações muito ruins. Estava conhecendo uma pessoa que era ligada à área de línguas, não vou entrar em detalhes, e ela estava extremamente estressada por isso, porque ela tinha passado mais ou menos 5 anos que ela estava antes do surgimento da IA, já tem um tempo isso, e de repente os trabalhos dela foram praticamente para zero. Tipo, por quê? Porque todo mundo usa IA e fala, minha tradução não fica igual. E estou usando isso, tá? Resposta dos clientes. Eu não ligo. Tá bom, tem alguns erros, tem algumas coisas. Eu não ligo. Isso foi um tempo atrás, tá? Hoje já tá melhor. E a mesma coisa vai começar a acontecer com arte. Isso é triste. É triste para as pessoas. É triste você pensar que a gente está se tornando obsoletos numa coisa que a gente considerou que nos tornava humanos. Que era, até pastor de IA tem. De novo, louvor, canto gospel de IA. E as pessoas cantam, as pessoas ouvem, as pessoas falam que é bonito sem saber. Ou seja, questiona até assim, faz sentido ter alma? Tipo, você precisa de alma para fazer uma coisa bonita? A IA tá mostrando que não. E
uma expressão que eu gosto, que infelizmente não popularizou, adoraria ver essa expressão se popularizando, que é morrer queimado dizendo que o fogo está frio. É isso que está acontecendo. Enquanto as pessoas, artistas estão batendo que sem IA não tem alma, que sem IA não é a mesma coisa, a IA está mostrando que não precisa de alma. Não estou dizendo que IA tem alma, estou dizendo que não precisa. Basta você seguir os exemplos, copiar e você faz uma coisa com qualidade ou com pouca interferência. E as pessoas continuam batendo nisso. Estão morrendo queimadas, dizendo que o fogo é frio. Por isso. Porque a IA simplesmente não querem ver os fatos. E não sei, isso é muito mais um vídeo expositivo, apesar de ter um pouco de opinião, do que um vídeo que eu digo alguma coisa, enfim. E isso, é triste você ver isso, né? A gente se tornando obsoletos nesse aspecto. E levantando uma pergunta, o que vai sobrar pra gente? E até aquela piada, né? Eu queria que a IA lavasse minha roupa e a louça, para que eu pudesse escrever poemas e pintar quadros, não o contrário. Mas a gente está indo muito mais para esse caminho. A IA vai fazer os poemas e pintar os quadros enquanto eu vou aqui lavar a louça. E o pior de tudo, fazendo melhor com um custo menor do que um humano faz. E, enfim, e o que você acha disso? Já consumiu conteúdo por IA? Já caiu em alguma pegadinha desse? Um conteúdo que você não sabia que era IA, que você gostou e descobriu depois? Comenta aqui com a gente, pessoal. E quer ver alguns poemas de humanos? Me segue no Instagram. Tem alguns poeminhas lá, tem o link de um livro que eu tenho. Não sei se está tão bom quanto os de IA, mas pelo menos diverte um pouco. É isso, pessoal. Até mais, até o próximo vídeo.